Oi, gente, eu sou o Diego. Hoje eu estou aqui gravando meu vídeo para o segundo desafio, para o processo eleitoral da Atria para o cargo de diretor de gente e gestão. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que mandaram feedbacks após o vídeo do primeiro desafio, porque ajudaram bastante eu a desenvolver melhor e pensar muito mais sobre as minhas propostas. Nesse vídeo eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu conseguir e no final vou deixar um pouco de tempo reservado para a proposta específica para as áreas de engenharia. Muito bem, começando pela primeira pergunta, que é sobre buscar um perfil determinado de candidato no processo seletivo. A pessoa disse que é preciso ter cuidado, que porque o perfil de nenhuma pessoa é igual, o perfil de cada um é diferente, e para não tirar a diversidade da Atria nesse quesito. Bom, eu acho essa uma observação super válida, concordo, é preciso sim ter cuidado. Porém, o perfil de candidato não iria restringir a diversidade, ao meu ver. Iria só ter um direcionamento para a gente pegar melhor pessoas que estejam realmente comprometidas com os valores da Atria. Fora isso, eu queria implementar também nesse perfil de candidato uma meta ideal de diversidade. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma meta ideal que seja 50% dos candidatos mulheres e de todos os candidatos, pelo menos 40% serem pessoas negras. E isso seria só metas, não seria tipo obrigatório, a gente vai recusar essa pessoa só por causa que ela não tá em nenhum, né, de nenhum grupo minoritário. Não. A gente teria essas metas como indicadores se a ata tá bem no quesito representatividade. Tipo, a gente não conseguiu atingir a meta de 50% de candidatos mulheres. O que que tá acontecendo de errado? Por que que não teve tanta adesão pelo público feminino? Como a ata é vista fora no ambiente externo da faculdade? Será que as pessoas veem ela como uma empresa júnior inclusiva? Como um ambiente que respeita a diversidade e tudo mais? Será que ela está inserida em grupos que fermentam a diversidade no geral? Por exemplo, a Nexus Girls. Será que as meninas da Nexus Girls têm conhecimento sobre a importância da empresa júnior, o movimento empresa júnior no geral? São questões a se olhar caso a gente não atinja essa meta, que seria como se fosse um objetivo, um sonho assim da empresa júnior. Daí, por isso que eu não acredito que buscar um perfil determinado altere a questão de diversidade que a Atria tem. Seria uma coisa bem pensada, bem estruturada, e a gente olharia mais para o candidato se ele tem os atributos como esse candidato tem os valores da Atria, como ele saiu no fit cultural e tudo mais. Outra coisa que falaram é que eu estou no penúltimo ano do curso, praticamente finalizando, e se isso não vai atrapalhar a minha gestão futura. Bom, eu estou atualmente meio que dessemestralizado. Em teoria era para eu me formar no final de 2025, porém minha previsão de formatura está para o primeiro semestre de 2026, por conta de algumas matérias que eu preciso refazer. E então eu ainda vou ficar por algum tempo a mais na faculdade. E creio que isso não atrapalharia a minha gestão, principalmente porque nós temos membros que já estão em anos avançados e até mesmo estagiam e estão em cargos de diretor. E, e essa dúvida eu acho uma dúvida super válida, especialmente porque nós tivemos duas pessoas que estavam em cargos de liderança esse ano e acabaram saindo no meio do mandato, o que contribuiu muito negativamente para a empresa júnior como um todo, na estrutura principalmente. Acho que é uma dúvida válida e que eu não, com certeza, mesmo que se eu tivesse um estágio, o que no caso, por enquanto, ainda está longe da minha realidade, mas mesmo se eu tivesse um estágio, eu não largaria o barco, não abandonaria a ata, não pediria para sair e continuaria no cargo firme e forte. Tanto que a gente até atualmente tem pessoas que estão trabalhando e estão na empresa júnior ainda. E estão em cargos de liderança. Uh, Outra coisa também que o pessoal falou bastante foi quais são as métricas da avaliação de desempenho, como funciona. Então, eu pensei melhor e eu acredito que atualmente a avaliação de desempenho está muito bem estruturada para os membros atuais. Então, o que eu pensei em melhorar, no caso, em especificar a avaliação de desempenho para o processo seletivo, mas mais especificamente ainda para a etapa de trainee. Porque em uma conversa com a atual diretora de gestão,
ela me comunicou que atualmente, também por essa falta de perfil de candidato, muitas pessoas que conseguem chegar até a etapa de trainee, muitas vezes acabam entrando na ATA, porque a etapa de trainee não é tão rigorosa assim, muita gente acaba passando, o que contribui para pessoas que não representam tanto os valores da Atria. Daí o que eu pensei em fazer? No processo trainee, aplicar uma avaliação de desempenho mais rígida, com base em valores, nos 5 valores da Atria, que é a proatividade, responsabilidade social, sentimento de dono, trabalho em equipe e produtividade. Daí vamos supor, vai ter tipo 5 colunas. Isso são só se a gente for avaliar, por exemplo, os 5 valores da ATA. Pode ter mais valores, enfim. Mas vamos supor esses 5 valores. Tem 5 valores. Daí vai ver a pessoa não entregou o primeiro desafio a tempo. Daí a gente vai pegar e vai tipo zerar a coluna dela no produtividade, por exemplo. Daí, se ela zerou a produtividade, já diminui a pontuação final dela. E assim a gente vai ter métricas mais, digamos, visíveis, e tanto que vai estar justificado porque que ela zerou, né, obviamente, para a gente definir melhor como a pessoa tá. E no final a gente pode até pegar o resultado final e com esse resultado final colocar o trainee numa matriz Ninebox e ver se esse trainee tem potencial ou se ele tá desleixado, se não condiz com os valores da Atria. E aí a gente vai acabar não seguindo com a com o processo dele, processo seletivo dele. Outra dúvida foi se ainda haverá um time para agente de gestão e se as pessoas deles também estarão parte de todas as propostas. Bom, gente, provavelmente o time de gestão ano que vem vai ficar só com 2 pessoas, que seria o diretor e mais uma pessoa. Então eu acredito que eu possa fazer no primeiro semestre, abrir um, um processo para alguém que queira entrar no time de gente de gestão. Porém, eu acho que vai compensar mais fazer isso após os novos membros chegarem, os membros do ano que vem entrarem. Porque daí vai ter mais membros, pode ter mais pessoas interessadas e aí ampliar melhor, pode ter mais adesão, inclusive. Mas sim, ainda haverá um time para de gestão e as pessoas deles também estarão a par de todas as propostas. Bom, falando agora sobre a minha proposta específica para o problema das engenharias. Bom, eu tenho como proposta fazer no segundo semestre do ano, lá para o final de agosto, mais ou menos, um processo seletivo extra específico para os cursos de engenharia. Engenharia de telecomunicações, ambiental e transportes. Nesse processo seletivo, eu não contemplaria os cursos de TI, tanto porque a gente já tem no processo seletivo no primeiro semestre do ano e que tem grande adesão por parte dos cursos de TI. E os cases desse processo seriam específicos também para a área de engenharia, visando o maior direcionamento e afunilamento dessas áreas. Visando também uma maior adesão ao processo, a gente tentaria inserir a Atria em ambientes onde tem maior concentração de pessoas desse curso. Por exemplo, e nas matérias que os bichos têm, ou outras classes que sejam tipo 120 alunos, que sejam em anfiteatros, e fazer uma breve, pedir para o professor, logicamente, ou no final da aula, fazer uma breve apresentação da Atria. Falar sobre o que a gente faz, sobre as nossas cartas de serviço, o que é fazer parte da Atria, visando uma maior adesão dessas pessoas no processo seletivo. Após isso, a gente capacitaria esses membros, após eles passarem por todo o processo, tanto a questão dos cases quanto a etapa de trainee. A gente capacitaria esses membros, tanto com a ajuda de ex-membros antigos que são dessas áreas, quanto parceiros da Atria. E na questão de vendas de projeto, eu acredito que as pessoas de comercial não precisam necessariamente ser do curso de engenharia para atuar em comercial. Eu acredito que os membros de comercial devam ter conhecimento total da carta da Atria, das cartas de serviço da Atria, especialmente as do curso de engenharia. No começo, a gente poderia até proporcionar reuniões entre a equipe de vendas e a equipe de projetos para alinhar melhor esse entendimento geral sobre quais são os serviços de engenharia, para que o time de vendas seja apto a vender para qualquer pessoa que eles entrarem em contato, ter conhecimento total do assunto e saber explicar tintim por tintim o que é um serviço de engenharia, basicamente. É isso, esse foi meu vídeo, espero que tenham gostado e aguardo o feedback de vocês. Tchau.